Oi, gente, eu sou a minha Neymara, bem-vindos ao canal e hoje eu tô aqui com mais uma resenha, hoje do livro Agilidade Emocional, da Susan David. É um livro curto, que tem em média 250 a 260 páginas. É um livro voltado à psicologia, autoajuda, autoconhecimento. Bom, eu sou de ler muito livro assim? Não. Mas eu gosto. Eu sempre me interessei muito por esse assunto, em relação a você se conhecer, conhecer sua mente, conhecer como a mente do ser humano no geral funciona, poder lidar com as suas fraquezas, os seus potenciais, poder se conhecer melhor e se tornar uma pessoa melhor de certa forma. E eu acho que esses livros ajudam muito a gente. Tanto pelo lado de conhecimento interno, quanto pelo lado de empreender, quanto pelo lado de diversas coisas assim no nosso cotidiano, no nosso interno, na convivência da humanidade. Então eu acho que são livros muito interessantes. São livros que não é pra gente sentar e ler de uma vez, porque senão a gente acaba não conseguindo assimilar tudo que tem neles, porque é um palavreado mais técnico, então é mais difícil de entender. É mais difícil a leitura, mais demorada, então a gente realmente tem que sentar, prestar atenção, ler um pouquinho menos por dia e aos poucos. Então o que eu faço? Eu costumo ler outros livros e conjuntamente esse aqui. Esse ou qualquer outro neste estilo, né, no caso. Então eu aconselho a pessoa a ler um pouquinho todos os dias, porque daí tá sempre lendo e dentro de um mês você terminou um livro, pelo menos. E não fica uma leitura pesada, porque você vai ler um pouquinho, todos os dias você vai tentando colocar em prática o que você aprendeu nele e tentar evoluindo aos poucos. Esse livro em si, ele foca mais naquela questão das emoções. Ele foca naquela questão que você não precisa excluir as emoções da sua vida. Você não precisa achar que é errado você ficar triste, que é errado você ficar com raiva, que é errado você ficar angustiado. Esse livro, de uma forma bem resumida para vocês, ele foca na questão da gente aceitar as nossas emoções. A gente não ter o medo de sentir ou ter aquele pensamento de que é errado sentir essas emoções. O ser humano só chegou onde chegou justamente porque tem essas emoções. É nosso instinto ter medo, ter raiva, ter felicidade, ter surpresa. Então a gente tem que sentir essas emoções. E ele ensina a gente a aceitar. Porém, não é porque a gente vai aceitar que a gente, tô com raiva, vou chegar chutando uma cadeira ou tacando uma cadeira em alguma pessoa. Então, aceitar a emoção não significa que você pode fazer o que você bem entender com ela. Você aceita a emoção e agora que você aceitou, você tem que aprender a lidar com essa emoção. Então, esse é o primeiro foco, o aceitar a emoção. O segundo foco é o você aprender. Aí ele explica ali que tem 3 tipos de pessoas e, obviamente, os 2 extremos seriam errados e o meio termo que seria o correto, que é, um extremo que é errado é aquela pessoa que pega e coloca aquela emoção lá longe dela. Ela teve uma briga com alguém importante ou alguma situação que ela esperava muito deu certo, ela tá frustrada, só que daí ela vai trabalhando, ela vai fazendo as coisas do dia a dia e ela vai fingindo que ela não está se importando nem pensando naquele assunto. Essa pessoa, ela tá fazendo um esforço tremendo para conseguir fazer isso, porque ele dá até o exemplo no livro. Imagina um saco de arroz de 5 quilos, você põe no teu braço e você põe na sua frente e fica segurando. Depois de um certo tempo, o seu braço vai cansar tanto com esse esforço de manter o saco de arroz longe, e nada mais é do que isso, a pessoa está afastando aquela emoção, ela está afastando aquela situação. E isso dá tanto trabalho e tanto desgaste emocional quanto, entende? Então, a pessoa tentar afastar e fingir que nada está acontecendo não é certo. Assim como aquela pessoa que também pega o problema e fica praticamente enfiando o problema dentro dela, também tá errado. Aquela pessoa que fica remoendo, que ela não consegue nem focar em pôr uma garfada de comida na boca, que ela tem que parar pra pensar naquele assunto, ou pra chorar, ou pra ficar com raiva, pra ficar remoendo aquilo no dia dela. A pessoa não faz mais nada a não ser pensar nisso. Também tá errado. A gente não deve tratar dessa forma. Então, ali ele explica o que a gente deve fazer, né? Que não deve nem se afastar e fingir que o problema não aconteceu, como também não deve dar tanta importância e só ficar pensando naquilo. Então, esses são os 2 focos principais. Eu acho que é muito, 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 muito importante para a pessoa como um ser humano entender isso, entender as emoções e aprender a lidar com elas. Eu acho que é
um pontapé assim muito importante para você tentar evoluir como pessoa. E o mais interessante de tudo no livro é que ele dá muitos exemplos, muitas pesquisas, que daí você vendo na prática, você consegue realmente entender o que ela está querendo explicar durante aquele livro, sabe? E daí você consegue assimilar muito melhor o que está ali. Em relação à escrita, eu achei que a escrita não é tão fácil assim. Já teve outros livros voltados para esse gênero que eu li, que era de escrita um pouco mais leve e mais fluida. Porém, depois de um tempo que você já lê esse tipo de livro, eu acho que você não se importaria com essa escrita. Então, assim, minha opinião, para quem já lê esse tipo de livro, já leu uns 3 ou 4 livros, não tem problema nenhum pegar ele para ler, que vai conseguir acompanhar tranquilamente. Para quem nunca leu o livro nesse estilo e está começando agora, está querendo iniciar a leitura desse estilo agora, eu aconselho que pegue algum outro livro e deixe esse para a terceira ou quarta leitura, porque realmente, apesar do assunto ser muito importante, eu acho que a escrita não é tão fácil assim quanto poderia ser em outros livros. Bom, então essa é a minha sugestão de hoje, essa é a resenha. Claro que se vocês quiserem mais detalhes ainda e descobrir como que se faz para lidar com essas emoções, nem de uma forma nem de outra, como eu disse, você tem que ler o livro, eu não posso falar tudo aqui para vocês, até porque vocês têm que acompanhar o processo para poder entender o ponto que a autora chegou. Então é um livro muito bom, eu espero de verdade que vocês leiam. Quem lê ou quem já leu, comenta aí pra mim o que achou, o que pensa sobre esse livro, sobre esse gênero. Me sigam lá no Instagram também, que eu posto muitas resenhas, por aqui eu vou trazendo aos poucos, mas lá eu já tenho muitas resenhas postadas, além de outras publicações sobre outros assuntos e temas literários também. Vai ser um prazer te ter por lá. Se inscreve no canal, assina o sininho, comenta aí sobre o assunto, como eu já disse, curte, e eu espero que vocês possam vir e assistir outros vídeos que eu vou trazer muitos conteúdos literários aqui pra vocês. Tchau!